Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo devem ter o mesmo teto remuneratório dos juízes paulistas. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. A Advocacia Geral da União pede que o Supremo confirme a constitucionalidade de decreto do governo federal sobre armas. STF mantém prisão de condenado por tráfico internacional de cocaína. E ainda, em ação conjunta com o Ministério Público e Receita, Polícia Federal desmonta organização que movimentou esquema bilionário de contrabando de ouro clandestino. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a discutir quantos votos são necessários no plenário para definir quando passa a valer a decisão que reconheceu válida a terceirização de atividade fim. A questão de ordem foi levantada pelo ministro Luiz Fux, relator de um recurso contra uma decisão do TST. Nesse julgamento, o Supremo, por 7 votos, reconheceu que é válida a terceirização em toda e qualquer atividade fim. Na questão de ordem, começou a ser discutido se deve ser aplicado o quórum qualificado de 2/3, ou seja, 8 votos, ou se bastaria a concordância da maioria absoluta dos ministros, ou seja, 6 votos, para a modulação dos efeitos dessa decisão, que reconheceu a validade da terceirização. O ministro Luiz Fux disse que não houve declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso, apenas uma interpretação de validade. E, por isso, os 7 votos alcançados eram suficientes. Eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do parecer do Ministério Público. Por isso que eu julgo improcedente esse pedido, porque a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho na súmula, o que não corresponde, segundo os nossos precedentes. Aí eu cito o Celso Mello, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quórum. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Nesse caso específico da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que, repito, nós reconhecemos e julgamos a DPF 324. Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais na repercussão geral, e discutimos isso semana passada, que a repercussão geral transforma o controle difuso em abstrato nos seus efeitos. Então, nós estaríamos dando um passo para que, mesmo com efeitos erga omnes, efeitos vinculantes, a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo, súmulas de tribunais, que nós estamos a reconhecer várias súmulas de tribunais como objeto de ADPF, porque, na verdade, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade da DPF. Como a questão foi bastante debatida, os ministros decidiram adiar a discussão da questão de ordem e trazer o tema para ser analisado em outra data. A sessão plenária do STF terminou há pouco. Vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou e tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário julgou 3 recursos que questionavam uma decisão do Supremo no julgamento de uma ADI que discutia a regra que estabelece o número de integrantes do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Hoje, a discussão era sobre o teto remuneratório.
O relator desse processo é o ministro Gilmar Mendes, que já havia proferido o voto e hoje reajustou o voto, determinando que o teto remuneratório dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo deve ser o adotado pela magistratura local, ou seja, deve ser o mesmo do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro determinou ainda que essa equiparação ela não é automática, ela deve ser feita por meio de uma lei municipal. O voto do ministro Gilmar Mendes foi seguido por unanimidade pelo plenário. William. Marta, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a um homem denunciado por pesca ilegal em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Defensoria Pública da União pediu a absolvição dele com base no princípio da insignificância. Repórter Evne Araújo traz os detalhes. O acusado foi flagrado pela polícia com peixes e materiais de captura durante o período em que a pesca é proibida na bacia do Rio Paraná. Ele foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal a 1 ano de detenção em regime aberto. A pena, no entanto, foi substituída por medidas alternativas à prisão, como o previsto na Lei de Crimes Ambientais. Em recurso apresentado em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolveu o homem, alegando o princípio da insignificância. Em novo recurso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do entendimento e determinou que o TRF4 prosseguisse com a análise dos demais pedidos do Ministério Público. Diante disso, a Defensoria Pública da União entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso no STF, não identificou constrangimento ilegal no que foi decidido pelo STJ. Na decisão, a ministra destacou o entendimento da Corte de que, embora a quantidade de peixes apreendidos tenha sido expressiva, a forma como o delito foi praticado, em local proibido, em período de defeso e utilizando rede, demonstra a ofensividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Esse posicionamento, segundo ela, está de acordo com a jurisprudência do Supremo. E o Supremo manteve a prisão de um homem condenado por tráfico internacional de cocaína. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Viviane Novaes. O homem condenado, Eduardo Oliveira Cardoso, aparece neste vídeo quando escondia a droga em uma carga de miúdos de frango que iria para a Espanha. A cocaína foi apreendida pela Receita Federal no Porto de Santos, em São Paulo, em julho de 2019. Era uma grande quantidade, quase 1,5 toneladas. A Justiça Federal de Santos decretou a prisão de Eduardo assim que ele foi condenado a 12 anos e 3 meses de prisão por tráfico internacional de drogas. A defesa do traficante recorreu ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a liberdade dele até que todos os recursos se esgotassem. O STJ negou o habeas corpus. Os advogados recorreram então ao Supremo Tribunal Federal, mas a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, rejeitou o pedido. Para a ministra, a tramitação do habeas corpus vai contra a jurisprudência do STF. O Supremo entende que não cabe habeas corpus contra a decisão de um ministro do STJ antes de se esgotar todas as possibilidades de recurso naquele tribunal. Carmen Lúcia também afirmou que a prisão é necessária por causa da periculosidade de Eduardo e para evitar que o condenado volte a praticar o crime. Eduardo já foi condenado por tráfico internacional de drogas em outro processo. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo para reconhecer a constitucionalidade do decreto assinado pelo governo federal, que restabeleceu o controle dos registros de arma de fogo. Renato Rosa. O decreto foi um dos primeiros assinados pelo presidente da República para mudar a política de armas no país. Entrou em vigor assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse. O texto suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe a quantidade de compra de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro, assim como a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores. E institui grupo de trabalho
para apresentar nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo para considerar constitucional o decreto. Na ação, justifica que as medidas são importantes para conter o aumento da circulação de armas no país, condicionando a autorização de porte à comprovação da necessidade de uso. A AGU apontou que há medidas judiciais que tentam suspender ou considerar inconstitucionais novas regras do decreto. Por isso, também pediu a concessão de liminar para suspender a eficácia dessas decisões e a suspensão do julgamento de processos por juízes e tribunais sobre o tema. No Paraná, por exemplo, um atirador desportivo conseguiu liminar na Justiça Federal para não fazer o recadastramento das próprias armas de fogo no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, como determina uma portaria do governo. De acordo com a decisão, o sistema da PF é inadequado para a ocasião e o registro de CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, deve ser feito pelo Exército. A portaria entrou em vigor no dia 1º deste mês, com prazo de 60 dias, e vale até mesmo para casos já registrados no Exército Brasileiro. E no próximo bloco, o STJ revoga a decisão que determinou o afastamento de um recém-nascido da mãe dele ainda na maternidade. Voltamos já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão judicial que determinou que um bebê fosse afastado da mãe ainda na maternidade. Repórter Samanta Peçanha. A entrega voluntária de um bebê antes ou depois do parto é permitida por lei no Brasil desde 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, o Walter Gomes, supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do DF, diz que a mãe deve seguir os seguintes passos. Ela será ouvida pela equipe técnica que assessora o magistrado da Infância e Juventude. Ela será orientada de que, tão logo ela conceba essa criança em condições de alta, se estabilizando emocionalmente, ela participará de uma audiência de confirmação dessa criança para fim de adoção. Após a audiência, o magistrado proferirá a sentença de extinção do poder familiar. Ela terá o prazo de 10 dias para manifestar o seu arrependimento. Até para facilitar a entrega voluntária, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 485, que aumentou o leque de lugares onde essa mulher pode dar a criança em adoção. A rede pública de saúde ou mesmo a rede particular, unidades de ensino, unidades de serviço social e tão logo o agente estatal receba essa demanda, de pronto deverá fazer um encaminhamento para a Justiça Infantil Juvenil, que estará acompanhando, através de um procedimento especial, o período gestacional dessa senhora. Todo esse trâmite é feito para que seja respeitada a fila de adoção e dificulte a chamada adoção à brasileira, quando a criança é entregue a conhecidos ou parentes para ser registrada por eles. Foi isso que uma mulher de Santa Catarina tentou fazer quando, ainda grávida, tinha o interesse de entregar o bebê a uma prima e a companheira dela para adoção, sem respeitar a ordem dos candidatos no cadastro de adotantes. Na origem do caso, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação de destituição do poder familiar. Foi deferida a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do bebê assim que nascesse, ainda no hospital, com a suspensão do poder familiar da mãe e a proibição de contato entre ela e a criança. Logo depois do parto, o bebê foi encaminhado à instituição de acolhimento. Posteriormente a esses fatos, a mãe alega que conseguiu um emprego e decidiu cuidar do filho. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a retirada repentina do bebê da guarda da mãe, inclusive com a proibição de contato entre ambos, inviabilizou por completo o cumprimento do ECA, segundo o qual devem ser tentados todos os meios possíveis para manter a criança na família natural. Com isso, por unanimidade, a terceira turma reformou a decisão de primeiro grau e determinou que o recém-nascido seja devolvido à mãe. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública contra a União para que sejam instaladas unidades da Defensoria Pública nos municípios de Araguaína e Gurupi, nas regiões norte e sul de Tocantins. As informações com o repórter Paulo Melo.
A ação foi proposta após denúncias recebidas pelo MPF por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão sobre a ausência de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública da União em Tocantins. Atualmente, o órgão não oferece assistência presencial ou remota à população. E a falta dela gera o indevido repasse de gastos ao Poder Judiciário, que precisa nomear advogado para o atendimento a pessoas necessitadas. Por conta da violação às normas constitucionais e pela urgência do caso, o Ministério Público Federal requer, por meio de liminar, a implementação da prestação do serviço de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, por meio da instalação de unidades da Defensoria Pública nas subseções de Araguaína e de Gurupi, ambas em Tocantins. A assistência poderá ser fornecida de forma provisória e itinerante pelo menos 2 vezes por mês. A ação civil pública também requer que a União seja obrigada a destinar 4 vagas do atual ou do próximo concurso para essas cidades. O TSE recebe até a próxima sexta-feira representantes da Justiça Eleitoral de todo o país para falar sobre comunicação e definir estratégias para 2023. Repórter Mariana Fabre acompanha o encontro. Assessoras e assessores de comunicação dos tribunais regionais eleitorais de todo o país participaram hoje do 2º Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral, realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo do encontro é analisar as ações de comunicação executadas em 2022 e também definir estratégias de comunicação para a Justiça Eleitoral em 2023. Um momento importante porque é um momento que a gente reúne toda a equipe de comunicação da Justiça Eleitoral. É uma instituição nacional que trabalha em rede e isso é extremamente importante para que a gente pense ações nacionais de comunicação para poder levar a informação de qualidade, informação real, verdadeira, para mais de 150 milhões de eleitores. Durante a abertura, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reforçou que a prioridade segue sendo o combate à desinformação. Esse ano, a minha prioridade vai ser o combate à desinformação para entregar para a próxima presidente, que é a ministra Carmen Lúcia, nas eleições de 2024, uma situação melhor, mais regulamentada. O evento vai até sexta-feira e é organizado pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE. A seguir, Polícia Federal desmonta o esquema bilionário de ouro clandestino. Voltamos em instantes. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em uma operação que desmontou um esquema bilionário de ouro clandestino. Segundo as investigações, a organização criminosa usava mineração ilegal e notas fiscais falsas. Evelyn Araújo. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em 7 estados e no Distrito Federal. A ação foi para desmontar uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região amazônica. Cerca de 100 policiais participaram da operação e apreenderam documentos, anotações, grande quantidade de dinheiro e barras de ouro. A apuração do caso começou em 2020, quando notas fiscais frias emitidas com a venda do material foram identificadas pela Receita Federal. Em 2 anos, empresas de pequeno porte eram usadas para esconder a origem ilegal do ouro. Nesse período, houve a emissão de 4 bilhões de reais em notas fraudulentas, que correspondem a cerca de 13 toneladas do material extraído clandestinamente. Todo o esquema criminoso, ele culmina numa única empresa exportadora. E saber para onde está indo o nosso ouro é a grande questão. E, além do mais, não só o nosso grande bem, boa parte do bem, está saindo de forma ilegal, como está havendo lavagem de capitais na hora de sair do país. A maioria do ouro está extraído de empresas que sequer têm permissão para a lavra garimpeira, as chamadas PLGs. O TRF da Primeira Região apresentou a representantes de tribunais de justiça e outros TRFs o sistema de apoio aos gabinetes, o chamado ESSGAB, que vai auxiliar na gestão do acervo processual. As informações com a repórter Ana Paula Souza.
obter um panorama sobre a fase processual das ações que tramitam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a fim de dinamizar o fluxo e a baixa do processo. Essa é a vantagem principal do Sistema de Apoio aos Gabinetes, esse SGAB, desenvolvido pelo NUGEP, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do TRF1. Durante a apresentação, a equipe do NUGEP explicou que o sistema gera relatórios que podem resultar na baixa de processos, pois emitem informações, por exemplo, sobre pedidos de desistência e agravos e habeas corpus com perda de objeto, situações que dispensam a continuidade de tramitação do processo. As informações são extraídas do banco de dados da Divisão de Estatística do TRF1. Os conteúdos produzidos pela ferramenta podem ser exportados em PDF ou Excel por meio do site do tribunal de forma simples. Futuramente, o sistema terá suas funções ampliadas. O foco principal do SGAB é ajudar na gestão dinâmica do acervo processual dos gabinetes, já que atualmente o 2º grau da Primeira Região tem 450 mil processos em tramitação e em 2023 já foram distribuídas 10.119 novas ações. Por isso, o NUGEP tem trabalhado na criação de ferramentas que auxiliem na gestão e no julgamento dos processos, o que reflete na aplicação de princípios constitucionais como o acesso à justiça e razoável duração do processo, evitando que essas demandas fiquem paradas além do aceitável, aguardando uma análise manual. De forma automática, a ferramenta mostra, por exemplo, quais processos em determinado gabinete têm pedidos de desistência para serem despachados. A justiça ela tem de dar uma resposta, mas a justiça, ao mesmo tempo, ela está abarrotada de processos. Nós temos muitos processos. Então, cabe-nos fazer ferramentas que agilizem os julgamentos. O SGAB, ele identifica quais são os processos que estão paralisados, mas que são questões simples que poderiam já ser resolvidas, como, por exemplo, o agravo com perda de objeto ou os embargos de declaração pendentes. Ele vai facilitar para os gabinetes a identificação desses processos que já deveriam estar resolvidos, mas por dificuldade do PJE, que é o processo judicial eletrônico, de emitir relatórios, isso termina atrasando, dando volume desnecessário aos gabinetes. O sistema já está em uso em alguns gabinetes, como o dos desembargadores federais Rafael Sobrinho e Carlos Augusto Pires Brandão. Produto tecnológico que vai gerar relatório capaz, esse relatório, de nos propiciar uma gestão mais qualificada dos processos. Movimentos que acontecem no processo de origem, eles terminam não chegando aqui no PJE. E com esse relatório, nós vamos conseguir, por exemplo, gerar informações que permitam que o recurso seja julgado por perda de objetos, é um exemplo desse, ou então que houve desistência do recurso. Enfim, o TRF1 está de parabéns e o judicionado também. O sistema foi apresentado a 44 pessoas, dentre elas integrantes de NUGEPs dos Tribunais de Justiça dos estados do Paraná e do Mato Grosso e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que pretendem aprofundar-se sobre os benefícios do SGAB para replicar o uso da ferramenta. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.